Olá! Bom, eu fiquei devendo para vocês as demonstrações dessas equações que a gente trabalha lá no movimento retilíneo e uniforme e no movimento variado. Qual a equação do movimento retilíneo uniforme? Essa daqui, ó. Nós temos, lá eu coloquei para vocês S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Aqui a gente tem a nossa equação do movimento retilíneo e uniforme, onde o espaço depende apenas do espaço inicial da velocidade vezes o tempo. Vamos ver de onde que saiu essa equação. A gente já viu em sala, mas a gente vai rever todas essas equações aqui. Essa outra equação aqui, ou na verdade todas essas, são do movimento uniformemente variado. Só relembrando, uniformemente variado significa que há uma variação, só que essa variação é uniforme, ou seja, vai aumentando ou reduzindo essa velocidade na mesma proporção ou na mesma quantidade para o mesmo intervalo de tempo. Aceleração constante, né? No primeiro, velocidade constante, no movimento uniforme, e no segundo, no movimento variado, uma aceleração constante, uma variação constante. Bom, todas essas equações, elas partem, e tem mais equações do que essas daqui são as principais, vocês encontram as outras a partir dessas. Todas essas equações aqui, elas partem de dois pilares da física fundamentais lá na cinemática. Quais são eles? Que a velocidade, se for a velocidade constante, é igual à variação do espaço. Como eu estou utilizando o x, né? Então vamos utilizar o x aqui. Variação do espaço, imaginando um deslocamento no eixo x, sobre o tempo. E o outro pilar é que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Pronto. São esses dois pilares, esses dois conhecimentos que a gente vai utilizar para chegar em todas essas equações que a gente está vendo aqui do nosso lado esquerdo. Ok? Então vamos começar. Primeiro, de uma forma bem rápida, chegar à primeira equação aqui, x igual a x0 mais a velocidade vezes o tempo. A partir dessa. Então vamos pegar aqui o nosso primeiro pilar, vamos trazer aqui para baixo e vamos encontrar a nossa primeira equação. Bom, aqui nós temos que V é essa mesmo que eu quero? É. Velocidade é ΔX sobre ΔT. O que isso significa? Significa, quem é o ΔX? É o espaço final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se a gente considerar o tempo inicial sendo igual a zero, então a gente vai ter isso aqui, ó. Posição final menos posição inicial dividido pelo tempo, porque o tempo inicial é igual a zero. E a gente reescreve da seguinte forma, que a velocidade é igual a x menos x0 sobre o t. Eu posso pegar o t e ir lá multiplicando, né? Multiplicando o v, e aí eu vou ter isso aqui, que x menos x0 é igual a velocidade vezes o tempo, e eu acabo de... vou isolar o x, então vai ficar x é igual a x0, vai para o outro lado com o sinal trocado, mais a velocidade vezes o tempo. Que é o que a gente tem aqui no início, tá? X igual a x0 mais a velocidade vezes o tempo. Vamos chegar às outras equações, também a partir dessa. Vou colocar ela bem aqui e a gente vai resolvendo aqui embaixo. Então, temos a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo t final menos o t inicial. Se o t inicial for igual a zero, a gente vai ter que A é igual a V menos V0 dividido pelo T. Então, V menos V0 é igual a AT. V
é igual a V0, foi para o outro lado com o sinal trocado. E agora a gente tem aqui, ó, a gente estava buscando nossa equaçãozinha aqui, V igual a V0 mais AT. Vamos encontrar agora essa segunda equação do movimento uniformemente variado. Vamos só pegar ela aqui. E vamos tentar encontrar ela. Para a gente encontrar essa equação, a gente vai utilizar o seguinte. Essa daqui é uma variação, a gente está calculando a posição, não é isso? E a posição final depende da posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. É isso que a gente encontrou no movimento uniforme, tá? Aqui, ó, movimento uniforme, posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que no movimento acelerado, essa velocidade muda. A velocidade não é constante. E então eu vou utilizar que velocidade? Ora, você vai utilizar uma média das velocidades. Então será posição final é igual à posição inicial mais a velocidade. A velocidade que eu vou utilizar é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Por que eu vou utilizar essa média das velocidades? Porque as velocidades não são constantes. Então eu somo a menor com a maior, divido por 2 e vou encontrar a média dessas velocidades. Continuando, ainda tem mais um desafio aqui. Por quê? Então, velocidade inicial mais a velocidade final. Quanto é que vale a velocidade final? Ó, vimos que a velocidade final, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, temos velocidade final é igual a VO mais AT. Tudo isso dividido por 2 e multiplicado pelo tempo. Essa parte aqui é a mais complicada de se entender, mas não tão complicada. Porque eu tenho que encontrar aqui a velocidade vezes o tempo, mas quem é a velocidade? Vou utilizar a média dessas velocidades, velocidade inicial e velocidade final. E quem é a velocidade final no movimento acelerado? VO mais AT. Substituir e agora é só fazer as manipulações algébricas. Então, x é igual a x0 mais. Tenho aqui VO mais VO, então ficaria 2VO mais AT dividido por 2 vezes o T. E agora eu faço x é igual a x0 mais. Multiplico esse termo por esse e observe que isso é dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, V0 vezes T, V0T. E agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui, que é AT vezes T, AT ao quadrado. AT ao quadrado, dividido por 2 também. Pronto. Então, ficamos que S é igual a... X é igual a x0 mais V0T mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. Que é o que a gente tem aqui, ó. Ok? Deixa eu ver, dá para colocar os dois na mesma. Dá sim. Aqui, ó. Então, a gente acaba chegando nessa equação. Quantos eu já demonstrei? Já demonstrei x0, né? A equação x igual a x0 mais vt. V igual a V0 mais AT e essa outra. Agora vamos para mais uma complicadinha, que é essa daqui. Essa daqui gosta de complicar um pouco, mas vamos chegar nela. Conhecida como equação de Torricelli. Vamos trazer essa danada para cá e vamos saber como é que a gente chega
nesse resultado. Observe que essa equação aqui não tem o tempo. Então, toda a questão aqui é o tempo. Então, como é que eu vou encontrar o tempo nessa equação? Observe que para mim encontrar a velocidade final, se vocês olharem aqui nessa equação, ó, eu preciso da aceleração e do tempo, além da velocidade inicial. Naquela equação que a gente está tentando demonstrar, eu não tenho o tempo. Mas, quando não me é fornecido o tempo, uma outra grandeza física tem que ser fornecida, que no caso aqui é a variação do espaço. Beleza? Então, se eu tiver a aceleração e o espaço que ele percorreu, eu sei qual é a velocidade lá no final desse espaço. Então, o espaço aqui vai ficar funcionando como se fosse o nosso tempo. Mas como é que a gente chega a essa equação? Analisando só a matemática, a gente chega ao seguinte: se o tempo não foi me dado, aqui o tempo não foi dado, mas eu sei que V, vou até mudar de cor aqui, eu sei que V é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, mas se o tempo não foi me dado, eu vou isolar o tempo para saber quanto é que o tempo vale. Então, vamos lá? Então, ficaria AT é igual a V menos V0. Então, o nosso tempo é V menos V0 dividido por A. Pronto. Já sei quanto é que vale o T. Eu vou pegar esse valor do T e substituir nessa equação para a gente encontrar a velocidade final. Sem precisar utilizar o T, certo? Porque o T aqui vai ser substituído por V menos V0 sobre A. Vamos substituir lá. A nossa equação é x é igual a x0 mais V0t mais 1 sobre 2at ao quadrado. Vamos fazer nossas substituições. E vamos ficar com... Primeiro eu vou juntar x menos x0. Então, x menos x0 será o nosso delta x. É igual a velocidade inicial vezes o tempo. Então, velocidade inicial vezes o tempo. Quanto é que vale o tempo? V menos V0 dividido por A. Mais 1 sobre 2, que multiplica A, que multiplica o T ao quadrado. V menos V0 sobre A ao quadrado. Álgebra. Por álgebra agora. Então, delta x seria igual V vezes V aqui, ó. Então, ficaria V inicial sobre A, menos V0 ao quadrado sobre A, mais 1 sobre 2A, que multiplica, vamos elevar ao quadrado V menos V0, que ficaria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, V0 ao quadrado. Tudo isso dividido por A ao quadrado. Observe que esse A, com esse A ao quadrado aqui, esse A vai cancelar com um desses A, então ficamos com delta x é igual a V0V sobre A menos V0 ao quadrado sobre A, mais 1 sobre 2, esse A se cancela com o A daqui de baixo, que multiplica V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado sobre A, porque um A foi cortado com o A de cima. Delta x é igual a VOV sobre A menos VO ao quadrado, V0 ao quadrado sobre A, mais, vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. 1 sobre 2 V ao quadrado, então ficaria 1 sobre 2 V
ao quadrado dividido por A menos 1 sobre 2, 1 sobre 2, que multiplica 2 V0 sobre A mais 1 sobre 2 V0 ao quadrado, V0 ao quadrado também sobre A. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos fazer, tenho V0V sobre A, e aqui, menos 1 sobre 2, que multiplica 2V0 sobre A. Esse 2 com esse 2 corta, tá? Então, aqui eu tenho menos V0 sobre A. Então, esse termo aqui, vai se cancelar com esse aqui, V0V sobre A. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, cancela. Então, ficaria ΔX igual a menos V0 ao quadrado sobre A mais 1 sobre 2V ao quadrado sobre A. Vou colocar o A aqui do lado do 2. Mais V0 ao quadrado, ou 1 sobre 2A, V0 ao quadrado. Observe que agora eu tenho V0 ao quadrado sobre A, e aqui eu tenho V0 ao quadrado sobre 1 sobre 2 V0 ao quadrado sobre A. Então, de novo, eu tenho V0 ao quadrado sobre A, menos V0 ao quadrado sobre A, e aqui eu tenho mais 1 meio de V0 ao quadrado sobre A. Então, eu posso fazer essa soma de 1, aqui eu tenho, na verdade, é 1 sobre 2, menos 1. Vamos fazer essa continha aqui, Aqui eu tenho 1 sobre 2, 1 sobre 2, e aqui eu tenho menos 1, V0 ao quadrado sobre A. Menos 1. Fazendo essa conta, tirando o MMC, aqui a gente tem 2, que vai ficar 1 menos 2. Como resultado, vamos encontrar menos 1 sobre 2. Então, fazendo as continhas, a gente chegou que a soma desse termo com esse termo é igual a... Vou colocar isso aqui logo na frente. 1 sobre 2 A, 1 sobre 2A, vezes V ao quadrado. E a soma desses dois aqui, a gente encontrou que deu menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2. Vou colocar o A aqui embaixo, V0 ao quadrado. Então, já estamos chegando no finalzinho. Encontramos, então, que eu tenho 2A embaixo e tenho 2A aqui embaixo. A gente pode levar para lá multiplicando. Então, ficaria 2A vezes o ΔX igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Organizando os termos, passando esse para o lado esquerdo, V menos V0 ao quadrado igual a 2A ΔX. E agora, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, foi para o outro lado com o sinal trocado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. E aqui a gente tem a equação que a gente queria demonstrar. Aqui, Vamos colocar lá pertinho da outra. Aqui, A nossa demonstração chegou aqui em V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Eu insisto em colocar S, né, pessoal? Aqui era para ser o X. Porque aí eu usei aqui duas formas de representar o espaço percorrido, né? Eu estava utilizando sempre o X, nessa daqui
por engano eu acabei deixando S. Pessoal, mas é isso. Então, só fazendo aqui uma rápida revisão, a gente tem aqui, para demonstrar que x é igual a x0 mais vt, é bem simples, né? A gente adotou aqui essa primeira definição, que a velocidade é a variação do espaço sobre o tempo. E a gente chega com relativa facilidade que aqui o resultado trouxe aqui para cima, que x é igual a x0 mais vt. Depois, para encontrar a velocidade igual a v0 mais at, a gente fez aqui o segundo pilar que a gente usa na cinemática, que é definição de aceleração, variação da velocidade sobre o tempo. Eu encontro com relativa facilidade que v menos que v, acho que eu levei para cá também, que v é igual a v0 mais at. Então, faz esses cálculos e encontra esse aqui. Depois, encontrando a função da posição para movimento acelerado, aqui, a gente tem também com relativa facilidade desenvolvendo as equações, utilizando no lugar de velocidade a média das velocidades, a gente encontra o que nós queríamos demonstrar. Uma mais complicadinha mesmo é esta, né, quando eu não tenho tempo, então eu vou escrever no lugar do tempo, né, substituir aqui nessa equação, no lugar do tempo eu vou colocar velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. Então é só substituir e aplicar a álgebra e dá certo. Pronto. Pessoal, demonstrações feitas. Espero que vocês gostem, repliquem aí e treinem, né? Porque se você treina isso daqui, você vai ficar mais alerta quanto à manipulação dos números na álgebra.